Hartmann, sou especialista em bolos fit e saudáveis, mais especificamente na cozinha low carb para vocês, com delícias quase todos os dias, né, gente? Porque a gente coloca no feed aí muitas coisas deliciosas. E hoje a gente vai falar como transformar o menos em mais. Isso mesmo, a gente vai transformar o menos em mais na confeitaria fit saudável também, né? Uma confeitaria que a gente só enxerga aí de desperdício, né? Muita gente reclama desperdício, insumo caro, não consigo vender, meus clientes acham caro. Vou te ensinar hoje como transformar o menos em mais. Mais lucros, mais vendas e menos trabalho, menos gastos, menos desperdícios e menos erros para vocês, tá? Como eu falei, dia 18 de agosto, a gente tem um workshop chegando, onde a gente vai trabalhar muito essa questão de como vocês faturarem dentro da cozinha fit, tá? Já ensinei muitas receitas para vocês e agora vocês vão voar com esse workshop, certo, gente? Olha só, outra coisa, eu vou fazer um teste ao vivo, junto também, que eu vou ensinar vocês a fazer uma receita de muffin. Eu vou ensinar a versão funcional para vocês, mas eu vou estar usando ingredientes low carb, tá? Então, ó, até mostrar, depois eu mostro o que eu vou usar aqui, mas eu não vou falar as quantidades que eu vou usar. Eu vou fazer um teste ao vivo e depois eu mostro pra vocês, tá? Farinha de linhaça, farinha de castanha de caju, farinha de amêndoas. Vou fazer esse teste ao vivo. Porque, olha só, eu tenho um muffin aqui, muffin de iogurte, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu vou até cortar, que ele saiu agora do forno, era isso que eu tava esperando para mostrar para vocês. Olha essa massa. Saiu agora. Olha isso. E aí esse eu recheei, ó. Tem iogurte nessa massa, tá, galera? Eu recheei com frutas vermelhas. E essa receita eu vou ensinar para vocês. Certo? Já começou bem, né? Que delícia! Ó. O cheirinho, eu vou até passar pra cá e vou tirar o bolinho que eu fiz. Ai, minha mão, tá quente. Fiz um bolinho e deixa eu pegar outro pratinho. E vou colocar o outro aqui. Cadê o meu guardanapo? Nossa, gente, na cozinha de vocês também some às vezes as coisas assim. Achei. Vocês mesmos escondem as coisas de vocês. Vou fazer uma engenhoca aqui, ó. Vou desenformar, tá quentão ainda. E eu vou colocar... Ai. Nossa, vou colocar aqui. Essa massa é muito macia e delicada. Vamos lá, gente. Por que eu tô desenformando agora? Por que eu tô mostrando isso tudo aqui pra vocês? Isso aqui é o resumo do que a gente vai falar hoje aqui na live, tá? Então, eu trouxe pra vocês o tema menos é mais. Por quê? Porque a gente precisa entender que pra gente, né, evitar desperdício, conseguir comprar insumos mais baratos, ter organização na nossa cozinha e ter sucesso também, né, com as nossas receitas, a gente precisa, de fato, entender o que a gente está fazendo. E se eu falar para vocês que tudo isso aqui é a mesma receita, vocês não vão acreditar, provavelmente, né? Que é o que acontece. Às vezes eu posto, né, um bolo para vocês e as minhas alunas mesmo, Thalita, essa cobertura, o que você usou? Gente, o material tá lá no curso de vocês. Então, assim, uma receita, um método, né? Na verdade, se você conseguir ter um método realmente que funciona, uma receita muito deliciosa e que funcione também, né? Que eu digo uma receita de excelência, aprovada na cozinha da sua casa, aprovada por
por alunos conhecidos e aprovado pelo seu cliente, né? Essa receita é a sua receita que você tem que aperfeiçoar e fazer com que ela seja a melhor receita do mundo, a melhor receita que você faça. E isso não quer dizer que você vai acertar na primeira vez, mesmo ela ficando deliciosa, ela não vai ser a melhor do mundo, ela vai ter que ser aperfeiçoada ainda. Então é isso que eu trouxe para vocês. Então aqui eu tenho a mesma massa, tá cobertinho aqui, gente, porque eu vou usar esse bolo, tá? Massa pão de mel low carb, um bolinho pão de mel low carb, que eu vou fazer ele nesse formato, tá? Eu acho lindo, é um formato novo que eu tô trazendo. A mesma receita, o meu mini caseirinho, só vou botar a cobertura aqui de doce de leite, tá? Tendência pra vocês, tá? Mini caseirinho, isso aqui vai entrar tudo no curso Caseirinhos Fit 2.0, tá, galera? Mesma massa, gente. Eu vou fazer um bolo de camadas. Aqui tá a massa, mesma massa estruturada. Claro que tem técnicas, tem alguns ajustes para fazer, mas é a mesma receita. É isso que eu tô falando para vocês. É a mesma receita, tá? Vou fazer um bolo pão de mel recheado. Tá aqui, ó, a mesma massa. E por incrível que pareça, esse bolo aqui, ó, tá comido, gente. Esse aqui eu fiz na gravação do curso e já devoraram a massa aqui. Por incrível que pareça, essa massa é a mesma receita. Então é isso que eu quero trazer para vocês, um método que realmente funciona para vocês aprenderem a economizar, né? Então o que isso significa? Menos é mais. O que isso significa na confeitaria, Thalita? Que eu vou ter que deixar os meus bolos com menos recheio, ficar sempre na mesma receita, não oferecer, né, mais produtos para os meus clientes, e os clientes que gostam de coisas diferentes. Não é se acomodar, não é ficar só com uma receita, não é se acomodar na receita que você acertou um dia. Bem pelo contrário, eu vejo mais gente acomodada com zilhões de coisas para fazer, certo? Do que uma pessoa acomodada, focada e decidida a fazer a coisa dar certo. Então eu vejo muito mais problema nas pessoas que têm milhões de coisas para fazer e não conseguem entender por onde começar e fazem um pouquinho de cada coisa. Deixa eu contar uma história para vocês, agora um pouquinho de cada coisa eu lembrei, de repente alguém se encontra aí. Na minha época de estagiário, eu cursei educação física, né? Na minha época de estagiário, aí eu fui fazer uma entrevista de emprego, isso me marcou muito, muito, porque depois me chamaram para trabalhar e eu não quis trabalhar porque eu me senti superior ao moço que estava fazendo entrevista comigo. Me chamaram para entrevista, na entrevista de emprego, a primeira pergunta que o moço me fez, o coordenador da academia, ele me perguntou se eu me considerava pato ou galinha. Olha só, se eu me considerava pato ou galinha, essa foi a pergunta que fez. E eu pensei, eu disse, gente, isso é uma pegadinha, uma entrevista de emprego, alguém me fazendo essa pergunta, é uma pegadinha. E aí eu comecei a analisar os dois bichinhos, né? Dei aqueles minutos de silêncio e comecei a analisar os dois bichinhos. E aí eu disse, bom, eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso, mas no meu raciocínio eu prefiro ser o pato, porque pelo menos ele nada muito bem. E a galinha não nada bem, não voa bem, não faz nada bem, né? Eu cheguei nessa conclusão. E depois eu fui escutar, eu não conhecia essa historinha e acabei escutando que eu tinha ido pelo caminho certo. Mas enfim, o que ele queria dizer? Ele queria um professor na época que ele tentou ir para um lado, mas ele queria o outro. Ele queria um professor que trabalhasse na musculação, desse aula de ginástica, fosse para todas as aulas que tinham na academia. E eu realmente era focada, né, em uma área só. Então, quando ele me chamou, aí ele já falou o que eu precisava fazer. Eu disse, não, muito obrigada, eu não consigo, né, trabalhar muito bem na musculação e de vez em quando dar uma aula de ginástica. Eu vou queimar o meu filme dando aula de ginástica com os meus alunos da musculação. Então, é isso, né, que eu venho trazer para vocês. Se vocês entenderem que vocês precisam fazer muito bem uma técnica, um método, seguir muito bem um método, vocês vão ter muito mais sucesso do que vocês terem zilhões de coisas para resolver e fazer mais ou menos todas as coisas que você tem para resolver. E é isso aqui que eu trouxe para vocês hoje. É uma receita que eu domino e que eu tenho a técnica dela. E um método de trazer as substituições necessárias para criar muitas outras receitas. Então, mais uma vez, né? Pão de mel, massa pão de mel e pão de mel. Esse aqui é o pão de mel mesmo, esse aqui é o pão de mel mesmo. Esse aqui é a massa igual, mas é um bolo de nozes,
que eu vou rechear com leite condensado, se vocês já viram aí no meu feed. E esse aqui é um mesclado que já tá comidinho, mas eu trouxe pra vocês verem. É um bolo mesclado Dois Amores, que foi feita a gravação de uma das aulas do nosso curso Caseirinhos Fit 2.0, tá, gente? Mesma receita. Como é que, Thalita, tu consegue fazer tudo isso? Técnica, como é que eu consigo fazer tudo isso? Porque eu entendi a massa, eu entendi a receita, eu entendi aonde eu precisava fazer as alterações. Certo, galera? Então, vou tirar isso aqui da minha bancada. Alguém tem dúvidas até aqui? Vou fechar aqui. Vou limpar minha bancada. Esse aqui é espetacular, parece um pão de mel gigante, maravilhoso. Eu não finalizei ele ainda. E esse aqui nem se fala, né? Tem foto no feed também. Então, o que eu trouxe pra vocês hoje aqui? A mesma massa desse, e aqui que eu já comi. Já comi a metade do meu muffin, vou dar mais uma mordida. Eu tô com fome. Esse aqui é um mini ballerine, ó, que eu vou rechear. Mini ballerine. Então, aqui... Esse aqui, galera, esse aqui eu vou pegar porque eu tô fazendo de teste, tá, gente? Eu não vou vender esse aqui, não. Nossa, a massa é muito delicada. Deixa eu tirar com o guardanapinho. Essa massa é uma massa de iogurte, é que eu vou ensinar pra vocês hoje, tá? É uma massa de iogurte fantástica, funcional, maravilhosa de verdade. Não venho ensinar coisa pouca aqui pra vocês, não, tá? Olha lá, eu coloquei gotinhas de chocolate nessa massa. Aqui tem umas gotinhas, aqui tem umas gotinhas de chocolate. Iogurte com chocolate, não tem dúvidas, né, da combinação. Esse aqui é a mesma massa, eu coloquei pedacinhos de geleia de frutas vermelhas nesse bolinho. Olha a maciez disso. Massa funcional essa aqui, tá? Esse aqui é o que sobrou do muffin que eu tô comendo, mas é a mesma massa, uma massa de iogurte. E esse aqui é um mini ballerine, que eu chamo de petit. Tá? Que eu vou rechear. Mesma massa de iogurte. Como é que eu consigo fazer com que isso me gere lucros dentro da confeitaria? Algum cliente meu vai saber que isso aqui é tudo a mesma receita? Um é de chocolate, o outro é de frutas vermelhas, o outro eu vou rechear com leite condensado e geleia de frutas vermelhas, e o muffin você pode pôr uma cobertura de cream cheese, pode botar uma cobertura de chocolate. Então, aí use a criatividade de vocês. O meu cliente não vai saber que é a mesma receita, porque eu tô sabendo variar essa receita toda. Mas, Thalita, eu ainda não entendi como isso gera lucro dentro da confeitaria, pois eu vou dar a primeira dica para vocês. A gente perde muito insumos dentro da confeitaria fit. Por quê? Porque os nossos insumos, eles têm, né, a durabilidade muito menor, né, o tempo de validade muito menor do que uma farinha de trigo, por exemplo. A nossa farinha de amêndoas, utilizada na low carb, eu uso muito nos meus bolos fit também, porque eu trabalho com a linha funcional, então eu tento agregar valor nutricional dentro dos meus bolos também, e não só sabor, textura, que já são deliciosos, mas incorporar valor nutricional dentro das minhas massas também. Então eu utilizo a farinha de amêndoas. Gente, eu tô um pouquinho rouca, tá? Tô tentando me esforçar pra falar, mas se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me perguntem aqui. Então, a farinha de amêndoas, a gente não tem condições de estocar grandes quantidades. Por exemplo, vai ter uma promoção aí de farinha. A gente precisa comprar a farinha de ótima qualidade, né, que a gente confie no fornecedor, e comprar sempre aos poucos, porque por mais que eu tenha um espaço grande para armazenar, o estoque precisa ser muito bem cuidado, porque ela oxida, né, ela cria fungo rapidamente, porque não tem, né, uma quantidade gigante de conservantes, até mesmo para quem compra em casa, né, gente? Vocês sabem, quem compra em casa em pequenas quantidades tem que armazenar na geladeira a farinha, porque senão realmente ela estraga. A farinha de linhaça, nossa, gente, a farinha de linhaça é fantástica na cozinha, na confeitaria low carb, fit, funcional, saudável, vegana, de tudo. A farinha de linhaça é ótima, mas ela oxida muito rapidamente. 15 dias armazenada, ela já amarga o teu bolo, ela já fica até o cheiro dela muda. Então tudo isso nos gera desperdício dentro da confeitaria. Você tendo uma receita que funcione de verdade, você faz com que gire
esses insumos e você não tem um prejuízo tão grande. Você consegue comprar grande quantidade porque você vai fazer 3, 4, 5 bolos, oferecer para o teu cliente essa grande variedade de bolos, de sabores também, mas você está utilizando os mesmos insumos, os mesmos ingredientes, então você consegue fazer um estoque maior, mas você não fica com esse estoque 3, 4, 5 meses com risco de perder essas farinhas ou os seus insumos, tá, gente? Isso é um dos pontos para fazer o menos é mais. Então, uma receita pode te gerar muito mais lucro do que 500 receitas. E eu diria mais, um método que funciona faz com que você gere muito mais lucro do que você não ter um método que você consiga seguir, né? Um método prático, simples, que você consiga seguir, certo? Dúvidas até aqui? Gente, essa receita aqui, como eu falei pra vocês, eu vou ensinar agora, tá? Vou só comer mais um pedaço aqui. Vou pegar minha batedeira. Vou fazer no bowl mesmo, tá? Isso aqui, gente, também é sinônimo de lucro. Você ter técnicas simples e práticas para vocês fazerem grandes quantidades. Ainda mais quem trabalha na cozinha de sua casa, né? Ou numa cozinha pequena, ou não conseguiu investir ainda em fornos, né? Formas, que eu sei que é difícil. Eu comecei na cozinha da minha casa, ainda estou na cozinha da minha casa, fazendo e produzindo. Então isso aqui é muito importante também. Uma técnica simples que facilite o teu dia a dia, porque também vai te economizar tempo, né? Então você consegue fazer uma quantidade maior, por exemplo, de novo, é a mesma massa. Quantos bolinhos eu posso fazer? Um de frutas vermelhas, chocolate, posso botar frutas amarelas, posso fazer com banana, e eu tenho uma escala gigantesca de sabores e eu consigo fazer de uma vez só. Aí, claro, né, que eu vou ver quantas unidades eu consigo colocar no meu forno de uma vez, e aí eu consigo resumir, né, fazer com que minha produção ela gire mais de acordo com a capacidade do meu forno. Bora começar? Começar o quê? A lucrar na confeitaria? Bora começar a lucrar na confeitaria. Aí vocês precisam aprender bastante coisa, muito mais do que além de receitas, né, gente? Ai, gente, eu tenho... Acho que todo mundo tem, e eu sou esses dois tipos também, né? Eu acho que a gente oscila entre dois tipos de alunos, né? Os que querem aprender tudo e as que querem aprender tudo, mas muito bem, né? Então vão por etapas, seguem muito bem as regras, as técnicas, não pulam aulas, escutam todas as dicas, anotam, né? E as que sempre estão pensando no que pra frente, né? Nem começou a primeira receita, nem dominou a primeira técnica, mas já tá sentindo falta daquela que nem está no seu alcance ainda, né? Eu já fui muito assim, tô aprendendo muito a focar também, tô aprendendo que pular etapas faz com que a gente atrase a nossa evolução, porque vai chegar um momento que alguma coisinha pequenininha, às vezes, lá de trás, nos faltou, e aí a gente vai ter que voltar, e se não tiver organização, você não sabe nem onde foi a falha, e aí você vai ter que voltar desde o início mesmo, e fazer etapa por etapas para descobrir onde é que você errou. Então, eu já passei muito por isso, e hoje eu falo muito para as minhas alunas, e repito bastante, né, em focar no que a gente tem, dominar o que a gente tem, porque isso vai abrir as portas para tudo que vem pela frente, né? Então a gente consegue enxergar com os olhos diferentes do que tá lá na frente e não só o que tá faltando pra gente. Isso também é pra nossa vida, né? Né? Vamos lá então. Gente, eu vou ensinar essa receita. Olha que loucura, eu vou fazer um teste aqui bem louco com vocês, louco de verdade. Vou falar pra vocês os ingredientes do funcional. E eu vou estar utilizando ingredientes do low carb, eu vou fazer um teste. Esse muffin que eu comi agorinha, que eu comi agora com vocês, eu vou fazer ele na versão low carb, ao vivo, vou fazer esse teste com vocês. Mas eu vou falar os ingredientes do funcional. Então assim, ó, vocês vão estar ganhando essa receita top, vai subir lá para os meus alunos, fiquem tranquilos.
de muffin de iogurte, na verdade, mas que vocês podem fazer os mini caseirinhos. Não indico fazer essa receita para bolos maiores, como desse tamanho, tá? Caseirinho muito grande, porque ela não tem estrutura suficiente para manter uma massa tão grande, tão estruturada, tá? Essa massa foi feita para fazer muffins, tá? Então, é um muffin de iogurte que a gente consegue fazer os mini caseirinhos e fica delicioso. É uma receita funcional, mas eu vou estar fazendo um teste ao vivo aqui com vocês para a produção de um low carb, tá? Se funcionar e der super certo, eu conto pra vocês depois, tá? Vamos lá, gente. Eu acho que eu sei que vai dar certo. Eu vou fazer de cabeça aqui. Mas por que eu tô fazendo isso? Pra mostrar que quando a gente domina os ingredientes, é mais fácil de fazer as substituições. Hoje eu tenho o meu método de substituição. Eu já falei algumas vezes aqui, parece meio, né, que é mentira, mas é verdade. Eu fiz isso mais de uma vez, na verdade, no ao vivo também, de pegar uma receita aqui, ó, de livrinho, gente. Livrinho, sabe? De vó, de mãe, puxa, caiu aqui, tá? Anotadinha, bem clássica, medidas em xícaras ainda, e transformá-las numa receita fit, saudável e low carb, tá? Já fiz isso tanto pro low carb, tanto pra receita funcional, certo? Então, eu vou fazer isso agora. Primeiro, eu vou entrar com os ingredientes secos. Como essa receita é estilo club, ela é em xícaras, tá? Mas eu vou transformar essas medidas em gramas para vocês. Olha só, eu sou de longe muito, 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 muito legal com vocês, né? Vou transformar em gramas, tá? Então, a gente vai estar utilizando uma xícara de farinha de arroz. Uma xícara de farinha de arroz. Quem tá ligado aí, vai pegar a receita low carb. E por isso que eu não vou passar a receita low carb pra vocês. Mas, quem tá ligada, vou fazer como eu faço os meus testes, hein, gente? Na loucura aqui, ó. Depois eu vou mostrar a diferença de uma massa pra outra, tá? Do meu funcional pra massa low carb que eu tô fazendo agora, tá? Então, coloquei 90 gramas de farinha de arroz. Anotem, essa receita é fantástica. Quer botar em prática o que eu tô ensinando pra vocês hoje, menos é mais, e começar hoje mesmo? É você aí, ó, que já tem teu trabalho, quer faturar, trabalhar uma vez por semana e faturar de 2 a 5 mil por mês na confeitaria fit, saudável, comece com essa receita. Eu tenho certeza, comece fazendo muffin, que é, gente, anuncia num grupo de pais aí que você tá fazendo muffin saudável para as crianças, com gotinha de chocolate, com iogurte. Tenho certeza que vai vender. As mães estão carentes em comidas de verdade saudáveis para seus filhos. Elas não sabem mais o que levar para a escola, elas não sabem mais o que oferecer numa festinha de aniversário. Então, eu recebo mensagens diariamente desse assunto. Então, é verdade, vai lá, galera, anota aí que é muita verdade. Então, eu coloquei 90 gramas de farinha de arroz. Agora eu vou entrar com 60 gramas de aveia em flocos. ,60 gramas de aveia em flocos. Eu usei nesse bolinho ali, eu não usei em flocos. Eu uso aveia em flocos, a mesma receita, é o que eu tô falando pra vocês. A mesma receita eu uso em flocos quando eu vou fazer com o sabor de banana, que eu faço um muffin de cuquinha de banana com essa receita de iogurte. Aí eu ponho a aveia em flocos finos e fica maravilhoso. Quando eu faço ela mais lisinha, com recheio de frutas vermelhas, com gotinhos de chocolate, eu utilizo a farinha de aveia mesmo, tá? Deixa eu anotar aqui. Os meus testes aqui, né? Senão depois eu não sei o que eu fiz. Então, foi 90 gramas de farinha de arroz, 60 gramas de farinha de aveia,
Eu tô montando o meu mix low carb, fazendo um teste ao vivo aqui com vocês. E depois eu tenho 30 gramas de polvilho, gente. 20, 15, 35, então vou botar mais 20. 110. Teste ao vivo. Castanha. Estão anotando aí? E agora, vocês podem estar utilizando 50 gramas ou de polvilho doce, tá? Vocês podem estar utilizando ou açúcar demerara ou um adoçante, se for o caso, tá? Que são 50 gramas. Ui. Eu tô usando o adoçante, tá? Porque eu tô fazendo low carb. Então, meu mix. Quem gosta de mais docinho, pode botar... Pode botar um pouquinho mais. E vou entrar com o fermento. São 10 gramas. 10 gramas de fermento. Sim, Sandra, eu tô passando para vocês a receita desse bolinho que eu fiz aqui, ó. Funcional, tá? Um muffin de iogurte funcional. Mas eu estou fazendo aqui um teste low carb, fazendo substituições ao vivo para vocês. Essa receita que eu não vou passar ainda, eu tô ajustando ela para vocês. Eu tô fazendo um muffin na versão low carb. Eu tô falando para vocês da versão funcional. Então, anotem aí a versão funcional, porque eu tô fazendo já os ajustes para uma versão low carb da mesma receita, porque a gente tá falando aqui menos é mais. Eu já vou explicar para vocês o sentido disso aqui. Aguarda, fica aqui até o final que vocês vão entender tudo, toda essa loucura de hoje. Toda essa loucura de hoje. Gente, coloquei aqui todos os meus ingredientes secos, tá? Quem anotou, gente, a receita, anota e coloca aí pra galera, compartilha aí com a galera o que foi colocado aqui. Então, eu utilizei um mix de farinhas low carb, tá? Diferente do que eu passei pra vocês. Eu vou repetir mais uma vez a receita do muffin de iogurte funcional, tá bom? Foi 90 gramas de farinha de arroz, 60 gramas de farinha de aveia, 50 gramas de açúcar demerara ou adoçante, se você quiser, pode substituir por um mix de adoçante que você goste. Foi 30 gramas de polvilho doce, 10 gramas de fermento químico, certo? Coloquei todos os meus ingredientes secos aqui. E agora eu vou entrar com os ingredientes úmidos, que é um ovo, ,60 gramas de óleo de coco ou óleo de girassol. E a nossa estrela, eu não vou mostrar a marca do iogurte, porque não é exatamente esse que eu costumo usar. Esse aqui é um 0,
zero lactose e zero adição de açúcar. Mas eu gosto de usar o iogurte natural mesmo, tá? Mas, gente, para as crianças, se vocês fizerem isso aqui com iogurte de morango, gente, o cheirinho fica na casa inteira e é maravilhoso, tá? Então, é um copinho do iogurte, que é 170 gramas, tá? Esse aqui é zero lactose, zero adição de açúcar, zero de gordura, que é o que a gente consome aqui em casa. Mas tem... Vocês podem também pegar o de soja, hoje tem de castanha de caju, que é bem legal também, tá? Galera, é só misturar. Ui, voou aqui na minha cabeça, tá doida. Eu vou colocar uma pitadinha da goma xantana, mas é opcional, tá? Eu vou colocar porque as minhas farinhas aqui tem menos liga, mesmo com a linhaça, do que a de vocês. Então, com a farinha de aveia, não tem necessidade de botar a goma xantana, tá? Prontinho. Deixa eu limpar que voou coisa aqui no meu óculos. E agora eu vou vir com os meus muffins. Eu vou fazer muffin, tá? Pré-aquecido, 180 graus. Vou botar 60 gramas em cada forminha. As forminhas já estão untadas com óleo de coco, tá? Eu gosto muito de usar para as forminhas lisas, né? Até as formas maiores, o óleo de coco em spray. Para as forminhas mais trabalhadas, eu uso um desmoldante, tá? Me responde aqui agora, quem tá aqui na live. Vocês... No entendimento de vocês, receitas low carb também são receitas funcionais? Vocês sabem a diferença de tudo isso? Eu vou trazer uma live para vocês sobre isso. Tá 90 gramas. Nossa, o cheirinho, gente, nem foi pro forno ainda, o cheirinho é muito bom. Eu tô com tanto bolo aqui e vim fazer os muffins, gente, só pra vocês, porque eu gravei na quarta. Eu tô com muito bolo aqui. Eu não consigo doar tudo. E eu vim fazer os muffins só pra vocês. Vou dar uma ajeitadinha rápida, porque eu não quero tirar todo o ar desse meu muffin, mas eu preciso, a massa low carb, eu preciso dessa ajeitadinha, senão ele cresce todo errado na minha forminha, tá? Então foi lá, galera, foi pro forno e eu vou marcar aqui 20 minutinhos pra eu dar uma olhadinha nele, tá? Por enquanto... Estou aqui, ó, com os meus. Daqui a pouco eu vou decorar esses bolinhos. Gente, alguma dúvida? Com certeza, Gina. Farinha de arroz e polvilho e aveia não são low carb. Por isso que eu tô fazendo as duas versões aqui, tá? Por isso que eu separei essas duas versões. Aqui eu mostrei no início da live, é uma versão funcional. Fit, na verdade, eu chamo de uma versão fit, saudável. E a que eu fiz agora é uma versão low carb, por isso que eu separei. Até no nosso curso de bolos caseiros fit, a gente tem módulos separados. A gente tem as receitas de bolos fit saudáveis e também a gente tem receitas de bolo fit low carb. Por mais que algumas pessoas usam amidos
em quantidades pequenas para as receitas low carb. Eu digo que as nossas são low carb raiz, não tem amidos nem nada de açúcar, tá? Então, com certeza. Aveia foi farinha de aveia, tá? Cuidado com a farinha de aveia, tá, gente? É farinha de aveia, não é farelo de aveia, certo? Vou colocar aqui, que eu acho que vocês enxergam melhor aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Então, aqui tá o de frutas vermelhas. Aqui tá o gotinhas de chocolate. E esse aqui, eu vou... Nossa, caiu minha colher aqui. Eu vou rechear com a geleia de frutas vermelhas. Estão vendo aí? E vou colocar um pouquinho do meu leite condensado. Fazendo assim, gente, vai ser bem prático para vocês também, sem complicações, tá? Esse que eu vou lamber. Então, olha lá, galera, enquanto tá... Nossa, que delícia! Enquanto tá no forno, vai dar uns 15, 17 minutos. A gente vai voltar aqui para os nossos bolinhos, tá? A gente tem aqui 3 bolinhos que poderia ser mais variado ainda, né? Como eu falei, a massa que eu ensinei pra vocês, essa massa de iogurte, olha, beleza, vou cortar pra vocês verem como tá dentro, que ela é muito macia. E por que essa receita, Thalita? Por que eu trouxe essa receita? Porque essa receita eu domino, eu faço há muitos anos, tanto é que eu criei muitas versões e ela virou minha receita base, tá? 180 graus, tá? Então, esse aqui eu coloquei pedacinhos de fruta, de geleia mesmo, de frutas vermelhas. Essa aqui, gente, é a mesma, deixa eu tirar aqui de novo. É a mesma massa, porém, tem gotinhas de chocolate. Tem gotinhas de chocolate. Lá no fundinho, ó. Eu não sou exagerada nas gotinhas de chocolate, tá? A mesma massa. E aqui, o muffin eu já comi. E aqui o nosso petit, que é a mesma massa, recheado. Eu vou cortar aqui também para vocês verem. Olha que beleza. E a mesma massa. Aí o meu cliente pede, eu tenho, essa semana vou fazer produção. E aí eu tenho um cliente que pediu um bolo de chocolate, o outro cliente pediu um bolo de frutas vermelhas, o outro cliente pediu pão de mel. Pra você que gosta de 500 coisas no menu, tá? Isso que eu tô falando. E aí você tem uma lista gigantesca de ingredientes e você não dá conta de tudo, porque tem que lavar tudo, tem que limpar tudo antes de começar a outra receita. E aqui eu tenho uma receita só, que eu consigo fazer todos esses outros sabores, que foi como eu mostrei no início pra vocês. Eu tenho a receita do pão de mel, o bolo de nozes e o mesclado, que é tudo a mesma massa, uma massa base que funciona para muitas outras receitas. E essa receita que vai fazer você ter lucro na cozinha fit. Essa receita que vai fazer você economizar na tua cozinha, né? Que vai fazer você economizar em insumos, evitar desperdícios e também conseguir aumentar o seu lucro, né? Dar valor para o seu produto. Então, se eu falar para vocês que essa mesma massa eu consigo colocar cacau na massa e fazer uma massa saborizada com cacau, chocolate com iogurte, uma massa de chocolate com iogurte, gente, é fantástico. Experimentem aí. Então, assim, se comprometam comigo,
depois dessa live e testem essa receita na casa de vocês. E aí depois me contam. Experimentem, testem, estudem, né, o que vocês estão fazendo. Isso, gente, eu sei que tem gente aqui que não trabalha, né, que não vende, mas faz muita diferença também para você que consome em casa, porque a gente não tem condições de estar tendo 30 tipos de farinha dentro de casa, se você quiser ficar variando nas receitas dos seus bolos, tá? E de repente também é um incentivo para você começar a faturar muito, que foi o que eu falei para vocês, produzindo um dia na semana, vocês conseguem faturar bastante aí vendendo bolos fit, tá? Tem gente precisando, as pessoas estão precisando, o mercado tá aquecido e vocês precisam começar com um método e uma receita que funciona. E eu tô trazendo uma receita muito fantástica para vocês. Quem me conhece sabe que os conteúdos aqui são de verdade, tá? Não venho trazer a minha pior receita, uma receita que eu tenho medo que vocês me copiem de forma alguma. Eu amo que vocês copiem, reproduzem e façam muito sucesso com as receitas que eu vou ensinar para vocês. É claro que dentro do curso temos módulos específicos, né, sobre determinados assuntos e a gente consegue esmiuçar mais todos os conteúdos, tá? Mas isso que eu tô contando para vocês não é nem o assunto lá do curso, tá? É uma necessidade que eu senti de vir conversar com vocês, porque eu passei muito por isso, de querer ter um menu gigantesco, porque eu, né, dava desculpa da minha mente muito criativa, e eu tenho certeza que algumas pessoas vão se enxergar nessa questão, porque até hoje eu falo, minha cabeça não para, eu sou muito criativa, pode ver aqui com uma receita eu já criei várias, mas eu queria mostrar para todo mundo aquilo ali, né, que a receita era muito deliciosa, que era, nossa, que tinha que provar, que era fantástica, e aí eu não conseguia parar, e o meu menu nunca conseguia ficar bom, na verdade, né, porque tava sempre com muitas coisas, com muitas opções, e eu não dava conta, e na verdade eu entrava no prejuízo, e numa roda ali, que eu não conseguia nem parar. Porque aí eu oferecia aquilo, aí numa semana o cliente não queria, só que daí na outra semana ele tinha pedido o bolo que eu tinha oferecido lá atrás, eu não sabia dizer não. Então eu virava, sabe, virava numa bola de neve, eu me confundia e acabava sendo um rolo danado. Então, se você se aperfeiçoar numa coisa só, o menos é mais, você vai faturar muito mais com isso, tá? E aí, foi o que eu falei pra vocês, é a questão de um método certo pra fazer vocês entenderem tudo isso, e mostrar como funcionar e como variar. Não é se acomodar, eu sei fazer um brownie, agora eu vou vender só o brownie e ficar com aquela receita de brownie para a vida inteira. Não. Se você sabe fazer muito bem um bolo de chocolate caseiro, esse bolo de chocolate caseiro, todos os dias ele tem que ser muito mais gostoso do que o que você fez ontem. Aí sim você vai ter um produto com excelência. E aí aos poucos você vai conseguir fazer isso que eu faço, que é recriar e tornar essa massa muito versátil, tá? Para estar auxiliando vocês, certo, né? A repetição é fixação, gente. Na cozinha é a mesma coisa, né? É treino. E quanto mais você repete, você vai aperfeiçoando, vai dominando toda a técnica. Dúvidas até aqui? Eu vou comer mais um pedaço desse funcional. Pôr as frutas ou gotas antes da massa. Se for gotas de chocolate, você precisa envolver as gotinhas de chocolate numa farinha fininha, para eles não afundarem todo lá no fundo da sua massa. Se for a geleia de frutas vermelhas, eu gosto de fazer assim. Eu faço tipo cuquinha e eu coloco a geleinha por cima da massa. Então algumas mergulham, outras ficam só na superfície, e eu gosto de fazer assim. Se for fruta, gente, que delícia. Se for fruta, você também envolve na farinha e aí coloca, tá? E a versão low carb? Então, Cláudia, quando vocês dominarem a versão fit, eu passo para vocês a versão low carb. Quando vocês me mostrarem, me provarem que vocês realmente dominaram essa versão fit funcional, que é o melhor bolo de iogurte funcional da vida de vocês, eu passo para vocês a versão low carb. Combinado? Podem me mandar e compartilhar o resultado de vocês
porque aí a gente vai ter conversado e eu vou saber que vocês entenderam o recado da live de hoje. Carne. Terminei de baixar, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Cresceu, ó. Olha lá. Tá crescendo. Tá crescendo. Mas eu quero ver como é que vai ficar dentro essa massa. Depois eu compartilho com vocês como ficou a versão low carb e a gente vai ver a diferença da textura das duas receitas. A mesma receita numa versão fit funcional e a outra na versão low carb. A gente vai comparar as duas massas como ficou e vamos ver como é esse método, né? Fácil, que eu já dominei. É isso que eu quero que vocês aprendam também. Beijo!